de hoje foi uma sugestão do meu amigo Henry, do Claquete de Papel, produtor de conteúdo fantástico de cinema que ele faz, e ele tinha dito que as críticas que eu tinha feito por escrito sobre o filme de animação Mundo Estranho dariam um bom vídeo. Então, resolvi fazer. Eu sou o Luiz Bem-vindo ao Monstro de Aventuras, e é claro que um filme que trata justamente de um grupo de aventureiros numa terra estranha, cheia de criaturas, monstros bizarros, no qual você vai descobrindo como funciona aquele mundo e aquelas criaturas, tem tudo a ver com o nosso querido Monstros e Aventuras, o canal aqui, galera. E afinal, o que é esse filme Mundo Estranho? Em primeiro lugar, é um filme da Disney, não é da Pixar, lembrando que a Disney tem o estúdio, tem várias grupos produtores de material deles, né? Então, tanto que eles têm pessoal da Marvel, pessoal da Star Wars, etc. E o que acontece? Tem o estúdio de animações deles e existe o grupo da Pixar que é separado, né? Então são dois grupos distintos dentro da empresa. Esse grupo, então, que não é o da Pixar, é o grupo principal da Disney, lançou em 2022 o filme Mundo Estranho, que é uma obra que se inspira nas historinhas de aventura da chamada literatura pulp dos anos 20 e 30, e que tem esse nome pulp justamente por causa que era um tipo de papel feito de polpa de madeira, justamente que era um material mais ruim, só que deixava muito barato o papel, então era uma forma de você conseguir vender por baixo preço histórias de aventura pro pessoal, né? Seja forma na revistas, contos, romances, etc. E o que ocorre? Qual é a sinopse desse filme, então, Luiz? Bem, aqui o nosso protagonista, melhor, um dos protagonistas, é o responsável por uma fazenda que gera uma planta que é responsável pela eletricidade de uma cidade inteira, que parece ser a única cidade humana em um mundo todo cheio de gelo, né? E é claro, parte da história do filme envolve, inclusive, você justamente entender o que diabos é o restante daquele mundo, né? E o que ocorre é que, de repente, essa fonte de energia que transformou ele num grande herói da cidade, quando ele descobriu ela, começa a dar problema. Então, ele tem que embarcar numa aventura junto com a equipe da prefeito da cidade, para poder ir atrás daquilo que parece ser a praga que está destruindo a planta, só que ao mesmo tempo isso vai levar ele a descobrir os segredos relacionados justamente da origem do mundo dele, da origem da eletricidade, daquele que gera daquelas plantas, né? E para isso ele vai ter que resolver os problemas familiares dele, porque ele é filho de um herói super famoso, que era um mega aventureiro, só que com o qual ele tinha sérios problemas quando o pai estava em casa. E o outro é a questão do filho, que ele quer que siga o mesmo caminho que ele. Porém, o filho tem planos próprios e está num processo ainda de descoberta para entender para onde vai, quais são as opções dele, né? Inclusive, um dos pontos mais interessantes é quando o avô e o pai começam a brigar entre si para qual caminho vão puxar o filho, né? E o coitado da criança tá virando adolescente agora, né? Tá se sentindo meio como uma bola de ping-pong e ninguém tentando entender o que é que ele quer pra conseguir ir pra frente, sabe? Então é uma história bem bacana de conflitos de 3 gerações e que mostra não simplesmente qual tá certo e qual tá errado, mas 3 estilos de ser heróis diferentes, onde essas gerações têm que aprender a escutar uma a outra e não apenas dar ordens, diga-se de passagem, né? Assim como os mais velhos têm que pegar e aprender a transmitir informação de forma adequada para os mais novos, não simplesmente impondo. Então, é um aprender a escutar as gerações mais velhas, mas também escutar as gerações mais novas e aprender a transmitir aquilo que você precisa, sem precisar dar outra autoridade. É claro, exceto em situações extremas, tipo quando um monstro mutante tá vindo em cima de você. E é bem bacana a história, porque o que acontece? Logo no início, a introdução é perfeita, parece ter tirado diretamente das páginas de um livro de aventura de 100 anos atrás, sabe? Mostrando as grandes expedições através das geleiras, etc, né? E isso justamente em oposição ao outro personagem, né? Que vai pegar e ser o dono de uma fazenda, olha só a dicotomia, né? E que é bem interessante se a gente pensar que esses fanzines dos anos... Fanzines não, perdão. Essa literatura dos anos 20 e 30 é que depois daria justamente origem aos heróis de ficção científica, mas precisamente os super-heróis que a gente conhece, como Superman, Batman, Capitão América, etc. E você começa a pensar até onde essa diferença de geração
Justamente, quando um é um aventureiro tradicional e o outro acaba uma planta mutante capaz de pegar e gerar eletricidade, até onde não mostra uma certa transição que ocorreu, né? Onde o herói da aventura tradicional acaba dando ao super cientista, ou mesmo vítima de experimentos, que vai acabar pegando e ganhando superpoderes, sabe? E isso é bem bacana, porque é o seguinte, o início do século XX, quando é criada as histórias de aventura estão proliferando, a gente tem muito uma coisa de histórias de exploração pelo mundo, coisas aventuras de selva, vídeo Tarzan, por exemplo, sabe? E essa coisa de exploração depois vai atingir outros níveis quando começar as histórias de aventura espacial, tipo Flash Gordon, afinal, o novo meio é o espaço, né? Porém, do outro lado, a gente tem duas questões diferentes. Se de um lado essas histórias poderiam servir para dar realmente impulso, aquela coisa, aquela empolgação que você sente a mesma coisa quando você vê um filme ou um anime, que você sai mais empolgado para ver uma coisa, descobrir as coisas diferentes ao redor que está você, e a questão também, mesmo aquela desenvolver aquele impulso pelo conhecimento, etc., por descobrir realmente coisas novas, né? Inclusive, na minha opinião, o segundo, ele é muito aquela história de aventura que é feito para estimular você a entender ciência, tipo as historinhas do Flash e do Átomo, que eram da DC na Era de Prata, que teria algumas décadas depois. A gente também tem um outro problema, que é a questão de que muitas dessas histórias mostravam justamente você como o grande estrangeiro que conhecia as coisas, descobrindo um povo inculto ou um povo ameaçador, como se o outro sempre fosse o bizarro, o estranho, o diferente, e você estivesse lá meio pra colocar a civilização, sabe? Então tem essa coisa bem problemática associada. E é bem legal que a forma como estrutura a história mostra realmente como existem diferentes tipos de herói, e você não precisa jogar água fora junto com o bebê, diga-se de passagem, né? Que você pode pegar as coisas bem bacanas que tem de um estilo de herói e você continuar trabalhando com aquilo, e que existem outros tipos de heróis também, sabe? Inclusive, eu acho bem bacana, como eu disse, existe essa dualidade entre o pai e o avô, só que a criança também tem um jeito dela. Inclusive, você vê como ela, como uma grande fã de jogos de tabuleiro. E é bem engraçado que justamente a geração mais recente, tivemos toda essa onda de jogos de cartas, dos Yu-Gi-Ohs da vida, coleção de Pokémon, tudo mais, né? E basicamente uma coisa que explodiu são justamente essas histórias onde você coleciona objetos para usar para lutar com cartas ou monstrinhos para lutar um contra o outro, sabe? Então eu acho bem legal que na prática ele acaba fazendo três gerações distintas, justamente de estilos de como você contar uma história de herói e uma história de aventura, e fazer com que os três tenham que conversar entre si e entrar em acordo para conseguir, inclusive, sobreviver nesse mundo bizarro, onde tá, nesse estranho mundo que dá nome ao título, sabe? E é bem interessante porque é uma expedição que vai em direção ao interior da Terra, e com isso você começa a ver umas criaturas cada vez mais estranhas, cada vez mais bizarras, e esse é outro detalhe que eu acho interessante dentro da produção, que é justamente a questão do design das criaturas, que muitos parecem um tipo de geleca ou gelatina com umas placas, e acaba saindo assim bastante do visual tradicional, que acaba sendo muitas vezes, vamos pegar um bicho já existente e botar uma textura ou combinar contra o bicho e pronto, a gente já tem o nosso novo monstrinho daqui, sabe? Então é bem legal como ele faz esses designs, inclusive quando você pega e tem um certo conhecimento da parte de biologia e mesmo da parte de ciências médicas, você é profissional da saúde, você começa a desconfiar da origem de algum daqueles designs, inclusive até mesmo da origem das criaturas. Porque assim, existe uma grande origem de todo aquele mundo e de todas as criaturas, uma grande fonte de onde veio tudo, que é um dos grandes plot twists da história, que é bem bacana. Inclusive, um daqueles filmes da Disney que não tem um vilão, mas tem que justamente o ambiente, a grande aventura para ser descoberta, tudo mais, que é o grande obstáculo para ser superado. E é bem bacana isso, realmente não precisaria de um vilão a história. É claro que a gente pode falar dos pontos complicados daqui. O primeiro ponto é que filmes da Disney costumam pegar e ter uma parte inicial que costuma ter uma grande apresentação ou do mundo mais pessoal dos personagens ou daquele mundo em si, né? Então, como eu falei, o início mostra muito o avô do protagonista, o avô de um dos personagens, o pai de um dos personagens, né, que é o grande aventureiro. Porém, a gente não tem nunca um detalhamento de como é
toda aquela civilização que se desenvolveu a partir daquela fonte de eletricidade. E a cidade é muito bonita. Quem é fã de steampunk, quem gosta daqueles cenários meio tecnologia, retrô, tipo Final Fantasy da vida, uma coisa Atlantis, por exemplo, da Disney, fãs de Atlantis vão gostar bastante, vê aquele cenário maravilhoso. Só que o negócio nunca é detalhado e explorado exatamente aquele mundo, nem os personagens diretos que vivem dentro daquele mundo, nem mesmo aquela casa, porque pensa, gente, é uma fazenda cujas plantas produzem eletricidade. Imagine que coisas bacanas, que invenções da hora, como deve ser da hora o ambiente, ou mesmo as áreas de cultivo. E a gente tem pouco detalhamento. Enquanto outros filmes como Toy Story, você tem toda a exploração do ambiente do Andy, filmes clássicos como o da Branca de Neve, mesmo da Branca de Neve, você tem toda uma exploração, um detalhamento daquele ambiente, do castelo onde você tá, do mundo, meio que você... O começo do filme serve para você mergulhar dentro daquele mundo fantástico. Mesmo Cinderela, que é mais pequenininho, quando você vê todos os bichinhos da floresta lá dentro e aquela ambientação onde tem a casa da Cinderela toda simples, o negócio é muito bem feitinho. Então, então, infelizmente, essa introdução clássica que tem nos filmes, ela acaba não tendo aqui. O negócio é só dos personagens, com detalhe, e você só vai sabendo detalhes dos 3 protagonistas mesmos, dessas 3 gerações, que o resto realmente é pouco detalhado. Então isso pode te tirar um pouco daquela carga dramática tão clássica que a Disney coloca dentro do início dos seus filmes e vai desenvolvendo ao longo da história. E a segunda coisa importante é que o filme, justamente, ele não tem um marketing muito interessante. Tipo, você sabe que existe um filme chamado Mundo Estranho e tem um pessoal numa equipe indo numa exploração nas capas e acabou. O marketing desse filme, realmente, ele é muito mal feito. Eu simplesmente, eu sabia que o filme existia, tava no catálogo, fui lá assistir. Ah, não, um filme divertido, da hora. Tanto que, considerando que ele não tem toda essa carga, essa parte inicial que faz com que você veja todo o filme com uma carga maior, né? Eu até fico pensando se não seria um piloto de algum seriado de televisão que acabou sendo transformado em animação. Inclusive, para quem não sabe, Atlantis, o Mundo Perdido, chegou a ter um projeto de seriado de animação, cujos primeiros episódios chegaram a ser produzidos, só que a Disney achou que não estavam lá muito legais, então resolveu, junta todo o filme, todos esses episódios numa coletânea e lançar como uma continuação direta do Atlantis, sabe? Então, aí saiu o Atlantis 2, que é bacaninha, né? Mas como disse, tem aquela cara de episódio de televisão, uma coisa mais simplesinha feita, sabe? Então, essa falta de detalhamento justamente, nem tanto do mundo estranho em si, que justamente esse mundo dos monstros, ele é muito bem feitinho, as criaturas também, mas por outro lado, os outros personagens que ao redor justamente ao redor dos protagonistas, assim como o próprio mundo dos protagonistas, ele é pouco explorado, né? Então, é uma animaçãozinha legal, bacana pra você pegar, assistir de boa, ver justamente essa interação entre esses conceitos e explorando esse novo universo e essa estética nova que foram usadas para pegar e experimentar as criaturas, né? Mas pra ver uma coisa simples, de boa, sem esperar aquela coisa mega épica, tradicional da Disney. Apesar que o plot twist, como eu falei, a grande virada, ela acaba dando umas revelações bem bacaninhas e interessantes sobre aquele mundo próprio que foi criado pra existir aquela animação. Da mesma forma que, por exemplo, no filme da Pixar Dinossauro, Bom Dinossauro, temos um universo próprio onde os dinossauros não faleceram 65 milhões de anos atrás, né? Só que, inclusive, eu acho que esse mundo estranho detalhado na minha opinião, o Bom Dinossauro é muito menos detalhado o ambiente, o cenário, do que o cenário do Mundo Estranho. Então, na minha opinião, inclusive, é melhor. Apesar de ser uma animação mais fraquinha da Disney, ele é melhor do que algumas animações mais fracas da Pixar, por exemplo, né? Então, fica a minha dica para quem quiser pegar e ver de boa, mesmo ver com adolescente, criançada, dá pra assistir com qualquer idade, o que é muito legal. E coloque aqui embaixo se vocês já assistiram, quais outros filmes da Disney vocês acham interessantes, que inclusive talvez coubesse como tema do canal. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!